close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, mais um podcast One on One, mais um One on One podcast, mais um papo reto, olho no olho. Um One on One hoje com uma pessoa hiper especial. Mas antes, como sempre, Ronaldão tá aqui. Baita chuva do caramba, chegou correndo, que nem largando capa no caminho. E nós temos hoje Rodolfo Tornese. O Rodolfo, ex-CEO da Jasmine e hoje diretor executivo da M. Dias Branco, numa transição que ele vai explicar, bem bacana. E o Rodolfo, a gente trouxe o Rodolfo porque o Rodolfo ele é um profissional inspirador pelo comportamento, pela idade e pelo que ele pode trazer para a gente aí de bastante aprendizado. Beleza? Obrigado. Super prazer ter você aqui, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Fico honrado em participar. Primeiro podcast, então deu um desconto. Não peguei pesado, né? E aqui não tem corte não, hein? Aqui vamos se lá, falou alguma coisa, vai pro ar, vai lá. Que viraliza ainda. E é bom também isso. Rodolfo. E vamos aproveitar, né? Vamos fazer um brinde. É um brinde, brinde. Pô, pelo amor de Deus. Aí, ó, tem que beber. Bom. Eita, porra, é isso aí. Já começamos bem. Ronaldo relaxar que ele tá meio pra esquentar um pouquinho. Vai esquentar, gente. Uma chuva do caramba em Curitiba hoje. Friozinho aqui, é uma gangorra, todo mundo sabe, né? Rodolfo, diga agora pra todo mundo, você, com 32 anos de idade, quem é Rodolfo Tornese? Pegou, hein? Ô, louco. Começou assim já. Meu Deus do céu. Um golinho de vinho. Um gole de vinho já tá com essas perguntas, né? Aqui no 18º já começar. Tá bom. Bom, você já falou minha idade, né? Sou curitibano, né? Nasci aqui em Curitiba. Tenho 32 anos, sou um cara que simples, gosta de coisas simples. Viajar, gosto de música, gosto de dirigir e trabalhar, né? Então, esse é o Rodolfo, basicamente. E quando você fala... Bom, você é um jovem que tem uma carreira incrível, é muito bacana, né? E quando eu falo inspirador, porque é inspirador mesmo, né? Muitas pessoas acho que têm em mente chegar aonde você chegou, como CEO de uma empresa que você... Quando você esteve nela por muitos anos, né? E está nela ainda, né? Mas quanto tempo? 12 anos, né? Eu Na Jasmine. Isso, eu entrei estagiário lá em 2009, né? Então, eu estagiário? Entrei estagiário na Jasmine. Trabalhei antes em outros lugares, né? 12 anos, né? 12 anos, né? Com 20 anos. Entrei com 20 anos, exatamente. 13 anos, na verdade, né? Estamos em 2022 agora, sim. Então quase 13. E trabalhei antes em outros lugares, comecei a trabalhar cedo, na verdade, loja de doce, fiz estágio em outros lugares também. Então, a Jasmine foi o lugar onde eu tive a carreira corporativa, né? Entrei numa empresa grande, ali fazendo estágio, e aí, enfim, né? Cheguei. E você entrou como estagiário... Da área jurídica. Da área jurídica, porque você é advogado. Exato, então minha primeira formação foi direito, né? Então, eu fazia outros estágios, né? Fazia um estágio num órgão público, né? Tinha sido vendedor antes, uma marca de remédios. Antes tinha trabalhado em loja de doce, fazia entrega de bicicleta, então, enfim, né? Já tive uma vida prévia. E aí entrei fazendo estágio ali na Jasmine, dividindo o estágio em outro lugar, até que aí eu fui convidado a ficar na Jasmine como um contrato efetivo, e aí larguei outro estágio e fiquei dentro da área jurídica naquele primeiro momento, né? E o que essa tua correria anterior... Você falou, né? Vendedor, bicicleta. O que te ensinou? Do que você levou dessa época da sua vida profissional para dentro da sua carreira na Jasmine? Olha, eu acho que a resiliência é um ponto importante, né? Que a gente aprende muito desde sempre, né? Então, eu lembro que não tem trabalho feio, né? Então, eu acho que o começo sempre é difícil, né? A gente tem que começar de algum lugar. Então, você arrumar a prateleira da loja de doce, você atender, você aprende muita coisa. Você aprende muita coisa básica que a escola não ensina, que os pais não ensinam, né? A você lidar com o público, a você lidar com o cliente, com o consumidor, a você ter noções básicas até de finanças, né? Dentro de uma loja.
né? Então, você lidar depois com vendas é uma faculdade, eu diria assim, né? Um vendedor, ele é um sobrevivente sempre, né? Então, você aprende a ter resiliência. O vendedor tem que aprender a lidar muito mais com o não do que com o sim, né? E aí depois, quando você entra numa carreira corporativa, você trazer um pouco dessa bagagem, não foi muito tempo, mas foi um pouco, né, ali, que deu para absorver muita coisa. Você aprende a lidar bem com as frustrações, às vezes, com as decepções, com o tempo da empresa, né, que não é o teu tempo. Então, isso ajuda muito, né, essa experiência, essas experiências mais de vida do que efetivamente profissionais, né? E é interessante, né? Você falar de ser vendedor, né? Você se via vendedor? Ou você... Eu tenho que começar. Né? E a porta que se abriu foi essa porta. Mas você se via eu tinha que vendedor? começar. Então, eu lembro que... eu tinha que começar, eu fui na lojinha de doce perto da minha casa, falei, olha, eu quero trabalhar. O cara falou, tá bom, vem aqui. Começa entregando de bicicleta, doce, o pessoal compra, depois... Comecei a trabalhar dentro da loja, depois você vai pegando o jeito, né? Você vai aprendendo, você tem que estar aberto a aprender. E... Vai entendendo que é possível, né? Até que eu entrei depois nessa distribuidora de medicamento, porque o dono da distribuidora frequentava a loja de doce. E ele foi lá, ele gostou do meu atendimento, ele falou assim, cara, você ganha quanto aqui? Aí ele falou, eu falei, porra, ganha R$300, né? Na época. O cara falou, então vai ganhar 600 comigo, né? Ponto. E aí eu fui e aí descobri que ele era pai de um amigo meu, assim, de escola, né? Uhum. Falei, pô, mas você é pai do Wellington e tal. E aí ficou uma coisa nele, falei, pô, que bacana. Daí criou até uma confiança maior, né? Sim. E ele me ensinou muito, aprendi, pô. Aí eu, no começo, né, entrei na expedição dele, né? Era uma distribuidora pequena, então separava pedido. Depois ele falou, ó, vai fazer entrega. Aí rodava Curitiba inteira fazendo entrega. Então eu aprendi sobre Curitiba, a andar em todos os bairros da cidade, naquilo. Depois, olha, vou te dar uma regiãozinha no final, né? Vou te dar uma região que ninguém quer, que é a região metropolitana. Aí, você quer vender lá? Ninguém quer, então eu falei, que baita oportunidade, né, cara? Quero, né? Eu tinha que estudar. Se ninguém né? quer, imagina como é que tava lá Exato, né? Eu tinha que estudar, né? Então, tinha que pagar a faculdade, que eu estava começando ali naquele momento. Então, para mim, eu sempre gostei de desafio, né? Então, eu sempre gostei de aprender coisas novas, né? Então, uma coisa que eu nunca gostei ao longo do tempo foi tédio, né? Então, quando eu começava a ficar entediado, normalmente meu chefe tinha um pouco de incômodo, né? Porque tinha que me dar uma coisa nova, né? Tem sempre um dos passos que eu sempre falo, né? Que está sempre pertencendo às figuras de sucesso, tá? E você é uma delas. Que é essa tal zona de desconforto. Então, você acabou de falar isso, né? Então, esse inconformismo, não ficar quieto, né? Viver na zona de desconforto vai te levar a algum lugar. Tenha certeza, né? Então, por exemplo, você entra numa loja para ser vendedor e aí uma pessoa vê você, já te leva e vai vendo em você a capacidade de evoluir, te dando oportunidade. Eu tenho um tio meu, ele falava assim, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Isso. Então você tem que estar ali, você tem que estar, não importa, né? Se você quer começar de cima, você não começa, né? Nunca. Então, para mim não tinha, né? Eu tinha que começar, queria ganhar dinheiro, queria ter minhas coisas, né? E bacana que você essa pergunta para ele sobre você ser vendedor, porque ainda é algo que toca nas pessoas. Claro. Ainda me parece, e é sério isso, eu ainda vejo hoje, por mais que a gente tente quebrar essa barreira, essa parede, né, de que o vendedor, de falar que é vendedor, tipo, o que você é? Sou consultor. Já viu isso? A gente não pode falar muito que é vendedor, né? Parece que não é... Isso não é educado nem nas universidades, porque, na verdade, isso devia ser uma matéria. Todo profissional devia saber vender. Rodolfo. Mas você devia saber vender, né? Porque, por exemplo, no curso de Direito, você aprende tudo sobre lei, sobre... enfim. Mas como você se vende, né? Agora, como que você vende o serviço do teu escritório? Como que você faz a gestão do seu escritório? Exatamente. São duas coisas que não são mencionadas, pelo menos... E não tem isso no curso, né? Quando eu fiz, não tinha, né? Acredito que ainda não tenha, porque é um curso muito tradicional. Como que você vende? Vamos falar de um psicólogo, até mesmo de um cirurgião, enfim, como que ele vende esse serviço? Porque no final do dia, né, é o trabalho, né? É uma profissão, né? Então... E não tem mesmo, eu acho, tá? Eu vejo hoje, né? Eu vejo as pessoas oferecendo o curso para você o médico se capacite aqui para você aprender a se vender.
para você vender o seu consultório, entendeu? Porque o médico chegou ali, e agora, como é que vende o seu consultório? Como é que faz gestão? É a mesma coisa para quem faz direito, uma coisa para advogado, uma coisa para algumas carreiras que não tem mesmo. Contador, né? A venda é muito intuitiva, né? Claro. Entendeu? Mas todo mundo é vendedor. A Entendeu? partir do momento que você vai Você procurar é vendedor, não? Quando você vai procurar um emprego lá, você vai se candidatar a uma vaga, você tem que fazer o teu perfil ali. Se vender, né? Vou me vender, pô, vou mostrar o meu melhor, vou ver o que eu tenho aqui, vou vender meu peixe ali pra ver se atrai alguma coisa, né? Então a gente tem isso aí já desde... O seu copy do LinkedIn lá é uma venda, pô. E a comunicação é a chave, né? Então, nenhum curso, não me lembro de nenhum curso assim, o curso de Direito, não existe uma matéria de comunicação interpessoal, uma comunicação profunda em que você... Para vocês é tão importante, né? É tão importante. Você aprende língua portuguesa, tem língua portuguesa lá, tem matérias bem, como é que diz assim, bem base, mas uma comunicação, uma matéria como essa, comunicação que seria tão simples, né? Que já ajudaria muito no processo de venda, né? Porque o processo de venda é de comunicação. Então, e importantíssimo você tocar na parte da comunicação. Porque você, ex-CEO da Jasmine, enquanto CEO da Jasmine, tenho certeza que comunicação foi acho que o seu ponto onde você, de fato, deve ter feito diferença, né, Rodolfo? Porque a gente, quando faz uma gestão e a gente mostra que é uma gestão eficiente, cara, se tem transparência, tem confiança, é porque você, de fato, foi um excelente comunicador. Você se comunicou muito bem, tá bom? As preocupações são simples, como todo mundo tem que ter, né? De ser assertiva, de não ser violenta. Como é que foi você, Rodolfo? Como é que é a sua comunicação com o seu time? Olha, é sempre muito transparente, né? Eu sempre busquei falar as coisas de forma simples, né? Eu acho que a grande característica que eu sempre admirei em alguns líderes era a capacidade de se comunicar com todas as pessoas da empresa. Né? Porque eu acho que isso é importante, né? Que a mensagem do CEO chegue para todo mundo, né? Que todo mundo me entenda quando eu falo alguma coisa, e não que eu fique restrito a uma sala de diretores e gerentes. Né? Porque aí a mensagem vai chegando quebrada no formato de cada um, e quando chega na base da empresa, que é a mais importante, ela não é compreendida, ou ela é totalmente interpretada. Né? Então, isso era uma coisa que eu me preocupava, de fazer uma comunicação simples, direta, objetiva, mas principalmente acessível. Né? E aí é importante também para o CEO, eu via isso como importante também, você não só se comunicar de forma direta e simples, mas você também incentivar os canais de comunicação que a empresa tem para a base. Né? Então, às vezes, tem coisas que as empresas promovem, os RHs promovem, principalmente uma rede social interna, e às vezes o CEO ele não é o embaixador da cultura da empresa, né? Ele fica muito restrito a uma cúpula, de certa forma lá na salinha dele, fechado. Estratégia, mercado, e a empresa ela tem uma vida própria, é um organismo vivo, ela está acontecendo, né? E o CEO começa a ficar isolado se ele não tiver esse entendimento do que está acontecendo na empresa e a comunicação ali viva, né? Então ele tem que ser o embaixador da cultura da empresa, ele tem que viver a cultura que a empresa traz para dentro da empresa. Então, a empresa traz para suas pessoas, né? Então, eu também sempre busquei isso, porque a comunicação, ela é muito menos do que você fala, né? Ela é muito mais do que você mostra, do que você é dentro da empresa. Perfeito. E do que você ouve, né? Principalmente do que você ouve, do que você está aberto a ouvir. Então, eu sempre tomei as minhas decisões, lógico, né? Baseado muito no que as pessoas traziam, no que os gestores recomendavam, no que os gestores estavam trazendo, mas com base nas suas equipes. Então, eu sempre incentivei a participação, né? E nunca aquela coisa top-down. Você praticava e pratica o ouro da comunicação, que é ouvir, né? Tem que ouvir, né? Ouvir, e às vezes você... ouvindo que você consegue entender a sua equipe, não em questões técnicas somente, mas você consegue ler as pessoas que trabalham com você, né? Quais são as dores que elas têm, quais são os motivadores delas, o que faz aquela pessoa confiar em você e abraçar a missão que você está dando, ou que vai fazer ela travar no meio do caminho. Mas você tem que ouvir, você tem que estar aberto a ouvir, a entender, a compreender aquele ser humano, e aí você vai conseguir gerir ele de uma maneira produtiva para a empresa, né? E para ele, né? Sim. Claro, né? Dentro dessa comunicação, você acha importante, não sei se você se interessou, acredito que sim, e se interessa por isso,
em saber quais são os sonhos do seu time? Claro. Onde seu time quer chegar individualmente, enquanto pessoa física ali, Claro. não representando um CNPJ? Eu acho que a ambição pessoal ela é importante, né? Você como gestor tem que conhecer as ambições do seu time, né? Então eu sempre busquei ter esse tipo de conversa, esse tipo de entendimento de qual era ou quais são as ambições que as pessoas têm, os sonhos, os medos, né? Sim. E algumas pessoas são mais abertas, elas te falam, outras não, elas são mais fechadas. É claro que você... Aí é a habilidade da comunicação Isso, de você aham. ouvir, É a de habilidade, você né? receber sem precisar perguntar algumas coisas, Aham. ou sem ser invasivo, né? Então eu acho que isso é uma habilidade de um líder. A comunicação é talvez uma das mais importantes, né? Se não a mais, né? O bacana é que do você líder. ajuda a trilhar a carreira do teu pessoal ali, do teu time ali, né, também, né? Você começa a ver ali, puto, o Claro. cara tem um sonho de ter tal coisa, de crescer. Às vezes o sonho do cara é tão grande de crescer naquela empresa ali, né? Fazer uma carreira um pouco mais longa. Então, o que eu preciso, né? Pô, você precisa buscar um treinamento, aperfeiçoar, fazer um curso. É bacana isso, né? Você trocar essa ideia, você escutar. E às vezes a comunicação mesmo, né? Você estando, às vezes, de repente, Você como CEO, né? De repente pinta uma ideia que você nunca imaginou e você pode utilizar, vai dar certo, e ainda você pode dizer, pô, foi o fulano que deu essa ideia para nós aqui. É, e tal, eu me né? lembro de uma situação, eu tinha uma... Você conhece, né? A pessoa que eu vou falar, a Amanda, né? Amanda, Ela sim. trabalhava num P&D, uma área técnica, É uma área extremamente técnica, de pesquisa, desenvolvimento de produto, enfim, né? É muito preciso isso, né? E ela trabalhava lá. Ela tem mestrado, doutorado, ela é uma pessoa extremamente estudiosa nessa área de engenharia. Comunicativa. Da informação. Mas ela tem essa característica, ela é muito comunicativa. E você... Não, e ela... E eu dava espaço, eu falei, pô, ela é uma moça diferenciada, uma profissional diferenciada, né? E aí eu lembro que eu coloquei ela num desafio no meio da pandemia, para estar na frente do comitê da pandemia, né? Já pensando, lógico, num desafio maior para ela, né? E ela foi uma excelente comunicadora, uma pessoa que desenvolveu projetos e tal e tal. E eu falei um dia para ela, falei, olha, você tá na área errada, né? Eu sei que você estudou pra caramba pra isso aqui, né? Mas eu senti a abertura de falar e falei, você tá na área errada, né? Pelo que eu observo de você, tua área é marketing, né? Então pense nisso e tal, né? E ela falou, Mas a pô... formação dela é marketing, não? Não, não é. Tem formação em engenharia de alimentos. Tá. É um engenheiro de alimentos, extremamente E aí tu especializado viu em essa... alimentos. Mas ela tinha habilidade habilidades nela, né? naturais, né, para aquilo, né? E ela falou, puta, mas quem que vai me dar um emprego numa área de marketing, sendo que eu sou uma doutora em alimento, Aham. né? Eu falei, bom, mas você tá na empresa que tá te identificando esse talento. Se você quer, você vai, né? A gente te dá essa oportunidade. Ela entrou, voou, né? E aí depois até foi trabalhar numa empresa muito grande, né? Que é o Boticário, né? Cara. Fez um convite para ela e tal, e ela até veio falar comigo, pô, e agora? Eu falei, Amanda, vai Voa, voar, né? né? Vai voar. Você entregou o que tinha para entregar aqui, tem que voar. E eu acho que essa transparência é importante. Tem gestor que não quer entregar o talento, não quer ver a pessoa sair, não quer ir. É justamente o oposto, né? E eu acho que é exatamente o oposto. É. Eu tenho certeza que essa profissional é um profissional que teve a carreira transformada pelo mérito dela, evidentemente, mas porque um gestor no meio do caminho viu, identificou e fez o trabalho de líder que tem que ser feito. Né? Cara, tem uma dúvida bem interessante. Bom, você teve esse olhar. Esse olhar, você, certeza que teve antes. Quando é que você se tornou CEO da Jasmine? Quanto tempo depois? Em 2019, eu me tornei coordenador do conselho da Jasmine. Então, nós não tínhamos a figura de um CEO, porque nós estávamos no meio de um processo de transformação. Então, na época, eu assumi um cargo executivo de diretor de inovação e transformação. Um cargo meio inédito, né? Mas era um cargo exatamente criado para reorganizar a empresa, Sim. Trabalhar com inovações, produto, portfólio, estruturar a área de marketing, a área de P&D, né? Estava precisando de alguns ajustes. Então, eu fiquei naquela cadeira coordenando o conselho à frente dos acionistas, que eram da França, né? E aí, em 2020... Né? 2021, aí sim eu assumi a cadeira de CEO. Né? Então, eu assumi a cadeira de CEO quando a gente concluiu aquele processo de transformação e estava iniciando o processo aí sim da venda da empresa, né?
E que por causa da transição precisava dessa figura do CEO? Importante, né? Importante, né? Importante, tinha que ter e de certa forma era um passo natural, né? Então, poderia ter acontecido antes, poderia ter acontecido depois, mas ali era o momento certo para Mas fazer você fez essa estrutura. transição da Amanda já CEO Como ou diretor, não? Como diretor de inovação? Diretor de inovação ainda, diretor de inovação. Mas eu fazia o papel do CEO, né? Já era institucional, já assinava pela empresa, tudo, mas eu achava que a nomenclatura de CEO antes ela daria um peso e uma inacessibilidade que eu não podia ter naquele momento. Né? Eu precisava ter um papel de transformação. As pessoas tinham que olhar para mim, quem que é o diretor de transformação, né? Porque por mais que eu fosse um CEO super aberto, e fui, as pessoas às vezes não veem dessa forma. A pessoa vê, presidente, né? Você está num lugar que as pessoas precisam te enxergar nesse lugar, e ao mesmo tempo você quer se portar num outro lugar. Exato. Então eu achava que não era o momento e os franceses também, eles entendiam isso, né? Eles falam, não, realmente, tem que transformar, tem que fazer, então... É muito tranquilo, né? Eu sempre digo, né? Eu não fui promovido, né? Eu fui nomeado, né? Porque aí já foi uma mudança natural no processo, né? Que de 2009, como 19. estagiário... Sim, 9 como estagiário que você entrou. Não é isso? Você foi subindo, né? Você lembra quais foram os cargos que você foi? Eu fui estagiário, eu fui assistente, eu fui analista, eu fui coordenador, eu fui gerente, eu fui diretor business partner, depois fui diretor... Em nenhum momento usando a sua carreira... Eu fui analista jurídico, cheguei a ser analista jurídico. Tá. Depois eu coordenei áreas de apoio, né? Recursos humanos, TI, área administrativa, área jurídica. Aí depois eu entrei no projeto da primeira venda da Jasmine, então eu deixei um pouco as áreas de lado e me dediquei ao projeto. Ali foi uma escola para mim, que eu vi tudo. Então eu coordenava o projeto, então eu olhava desde a controladoria... finanças, vendas... Você já tinha agora uma expertise, né? Nessa agora, né? Tinha. Então, legal. Fiz toda a due diligence, né? Que é um processo que você faz para juntar a documentação e vender a empresa. Então, assim, naquela ocasião, 2013, 2014, ali já foi uma virada na minha cabeça, né? Tanto que, quando a empresa foi vendida, e como eu era muito próximo ali aos administradores da época, né? Os fundadores da empresa, e fiz aquele processo... Naturalmente, como todo mundo, eu já estava pensando que ia sair também, né? Os franceses iam trazer a gestão deles e tal. E aí eles vieram e ficaram, né? Com a equipe. Falaram, não, fica aqui, vamos te dar de novo algumas áreas. Me deram uma cadeira de gerência na época, né? E fiquei gerenciando todas as áreas de apoio da empresa. E aí depois, né? Aí fui assumindo mais frentes, né? Aí já como diretor, depois assumi o marketing. Aí veio o P&D, o marketing, foi primeiro. E aí a tua carreira mesmo, a jurídica ficou. Ficou, né? Depois de um tempo Obviamente eu entreguei. que você utiliza bastante coisa, tem todo esse aprendizado que você utiliza sim, mas ela ficou no caminho. Ficou. Eu não me via, né? E aí tem uma questão interessante, né? É que advogado é ali, né? Blau, né, Ronaldo? Uhum. Advogado é advogado, né? é isso, não é? Sim, sim. Tá, aí, bom, como é que você faz essa transição de pegar um Rodolfo que é jurídico e se tornar um cara que eu sei que é querido pelo comportamento? Eu não estou falando advogado, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que vocês não sejam. Amanhã vai ter um monte. Mas existe uma tendência que é essa. E aí... Bom, você deve ter feito teve alguma formação a mais. Sim, eu tive que fazer... Que te colocou bom, mais que você queira, né? Quando eu assumi até uma área do jurídico, eu não tinha uma responsabilidade de equipes, né? Me relacionava com os meus pares, com gestores de outras áreas, mas era uma coisa assim, como você falou, você é meio que o xerife, né? Então, a lei é essa, tal... E ponto final, acabou. Foda-se, né? Então, isso, acabou. Perfeito. Agora, o que acontece? Quando você está na cadeira, que você tem equipe, e você quer agir dessa forma, você não pode, né? Você tem que ser... como eu falei, a tua comunicação tem que ser outra. Se você age dessa maneira com a equipe, você não tem equipe, você vai ser um chefe, você vai ser um líder. E ali foi um momento que eu falei, bom, eu preciso entender, porque agora a minha principal ferramenta não é mais a lei, não é mais o Código Civil, o Código... a CLT. Agora a minha principal ferramenta são as pessoas. As pessoas vão dar resultado, né? E aí eu tive que fui fazer um MBA em Psicologia Organizacional, pô. Legal. Fui fazer na FAI lá. Perfeito. Foi
puta desafio pra mim, né? Porque, assim... Foi ali que para você deve ter virado uma chave, né? Sim, eu lembro, eu falei, eu vou fazer rápido, né? Eu falei, eu tenho que fazer rápido isso aqui e tal. Eu lembro que era um curso de 18 meses, até 20 meses. A FAI tem um modelo bacana, que é modular. Eu lembro que eu encaixei tudo em um ano. Foi pauleira, eu fazia aula de segunda a sábado de manhã, assim. Segunda a sexta à noite e sábado de manhã tinha aula. E até os professores falaram, você não vai conseguir e tal. Eu falei, cara, eu tenho que... Porra, adoro isso. Não vai conseguir, pra mim é ótimo. Aí... Aí que motiva, né? Aí que motiva, né? E eu lembro que foi, assim, bem desafiador. Porque o conhecimento, aquilo que estava sendo apresentado para mim, é um mundo absolutamente novo. Assim, teve passagens super hilárias, né? Assim, de eu estar em sala... Era só eu de homem na sala, só eu com uma formação que não era de psicologia, né? Mas 30 psicólogas, uma professora, Puta, só cacete, então. Não, era muito engraçado, porque elas Você era falavam uma língua comum entre elas, né? Algumas coisas que são comuns que o psicólogo aprende na graduação, né? E pra mim aquilo lá era grego. Analisado. E deve ter história boa ali, hein? Tem muita história engraçada. As situações que eu passei, assim, foram cômicas, mas que me geraram muito conhecimento, né? Assim, muito aprendizado. E pra mim, foi uma virada importante de chave. Foi necessário, então. Necessário, Então, você tem que estudar. Você tem que estudar. Ponto. Esse é o ponto-chave. Para você chegar onde você chegou, passou pela capacitação, passou Sempre. pelo estudo, Sempre. passou em não ficar nessa zona de conforto de que achar que o suficiente, você já passou pelo jurídico, você é advogado, nem que você é advogado mesmo, né? Não, chegou, né? não. Mas você Nunca advoguei, né? fez o direito e, bom, tá ótimo, né? E se você não tivesse feito isso, talvez você não chegaria a níveis que você chegou. Não estou falando... quando falo em níveis, pensando em comportamento. Do Rodolfo, o cara que eu sei que o Rodolfo o comportamento do Rodolfo, isso é ensinável, né? Você acha que não mas é ensinável. O comportamento ele é moldável, né? As pessoas, elas... Existe muito mito, né, Fabiano? Assim, coisas que as pessoas dizem. Você nasce assim, você nasce líder, você é líder, você é nato, você não sei o quê, você é um comunicador nato. Cara, você nasce um copo vazio. É óbvio. A liderança não é nata, que todos entendam isso. É óbvio que ao longo da tua vida, da tua experiência de vida, né, da tua infância, da tua escola, você vai enchendo esse copo com isso e isso vai te influenciar no futuro. É claro. Agora, o ser humano é capaz de fazer o que ele quiser. Né? Se eu não sou um músico nato, mas se eu amanhã entrar numa escola para aprender violino, eu sei que talvez eu leve 10 anos para aprender, mas eu vou aprender, se eu quiser, e se eu me dedicar. Sim. Eu acredito nisso. Né? Verdade. Então, eu acho que funciona assim. Né? Claro, tem pessoas que talvez tenham uma predisposição, não sei. Né? Uma música, o cara tem um dom. Mas se o cara também não se dedica, não desenvolve esse dom, ele não sai do lugar. E que interessante, né? Você vem de uma área muito racional, né? Sim. E aí você entra numa área que é um misto disso, mas que você precisa ter esse outro lado muito ativo, né? Que é o emocional. Você é pisciano, você disse, né? Não. Não, o que você é? Escorpião. Escorpião, né? Novembro. Cuidado. Eu achei que fosse... Cuidado. Não, porque essa questão do signo aí influencia e tal. E você, antes de passar por esse MBA, você tinha um comportamento emocional igual ao que você tem hoje? Falando emocional no sentido de lidar com as pessoas? Eu era mais colérico, né? Era mais... Então, de novo, a formação te trouxe uma outra visão. Claro, eu era mais 880, assim, né? Então... Como é? Como a gente imagina mesmo que não tem... Eu continuo sendo racional, né? Minha primeira reação é sempre racional, sempre muito direto, mas hoje a minha abordagem com as pessoas é outra. Tem que ser. Então, às vezes, eu tenho a resposta, às vezes eu tenho já o pensamento formado, né? Em determinadas situações, mas a minha abordagem é outra, né? Então, eu preciso entender que a comunicação tem a ver com o outro, né? E não comigo, né? Então, o parar para ouvir já é você botar esse outro lado em prática, entendeu? Então isso mudou, né? E lógico, não só com esse MBA. Depois eu tive outras fontes, né? Você tem que ler, você tem que estar sempre se desafiando. Não adianta, né? Se você ficar... não, tá tudo bem, já sou isso, já sou aquilo... Não você, vai inclusive, funcionar. você fez aquela imersão no Vale do Silício.
Eu fiz recentemente, eu lá pela França, eu fiz um curso bem longo em Harvard online, né? Eu fazia pela Otsuka, né? Que é até a acionista japonesa do grupo. E aí, recentemente, esse ano, eu fiz uma imersão no Vale do Silício. Foi também uma virada de chave gigante. Importantíssimo, assim. né? Super, super, super. Recomendo, assim, para todos os executivos e para todas as pessoas, né? Acho que viajar é sempre recomendável, né? Sim. E eu fiz uma viagem muito legal, fiz a imersão, a parte técnica, depois fiz um passeio muito bacana também. E é uma experiência sensacional. É outra forma de ver negócio, outra forma de ver modelos de gestão. É muito, muito curioso. Legal. Muito Pensando em gestão e inovação, o que você viu de muito diferente ali e que é possível colocar em prática aqui? Assim, a gente vive outro mundo aqui no Brasil, né? É por isso que eu falei em botar em prática, né? Porque, infelizmente, ainda é um mundo bem diferente, né? Aqui a gente tem que lidar mais com a cultura do erro. Eu acho que isso é importante, com a cultura do teste, né? Eu acho que lá eles têm isso muito claro, eles erram muito, eles 90% das ideias lá, das empresas quebram. Estão preparados para errar, né? Eles têm essa coisa ok, a gente sabe que uma vai dar certo e vai pagar a conta. Né? Então vamos errar 90 vezes, porque 10 vão né? E eles fazem isso, né? Eles vivem com isso. E o brasileiro não, a gente é imediatista. A gente é imediatista. Então a gente começa um projeto, daí no meio do projeto você já contrata uma consultoria, porque você acha que o projeto não está dando certo, aí você muda o escopo do projeto, e quando você vê, tudo mudou, e aí você não entrega, e aí você, né, começa de novo, de repente. Então o brasileiro tem essa coisa para aprender ainda a ser um pouco mais perseverante em alguns aspectos, né? Acho que a gente é perseverante, mas o americano, nesse ponto que eu vi lá, é outra história. Mas você fala eles estão dispostos a errar. Perseverante em manter o seu plano A? É isso que você está falando? Em manter a sua ideia inicial? E não desistir da sua ideia inicial? Claro. Essa é a grande... Eu acho que sim, Eu acho que lá eles erram, não tem problema errar. Tanto que você sabe que os caras investem em quem já quebrou. O cara quebrou 5 vezes, 4 vezes, aí o investidor investe dinheiro alto. Porque ele sabe que o cara aprendeu com o erro, ele sabe que ele não vai errar as mesmas coisas, né? Então a gente não pode ter esse medo aqui. Então pronto. Aqui é o contrário, cara. Aqui errou, né? Mas é verdade. Mas é lógico, existe uma dinâmica da economia, né? Também não pode deixar isso de lado, né? Às vezes a gente não, isso vai funcionar no Brasil. Aqui no Brasil você não tem caixa, às vezes, né? Você não pode fazer isso, né? Agora, eu vejo que é um modelo de gestão também, né, Fabiano? Lá, o gestor ele é muito mais um cara que lida com pessoas, ponto. Né? Aqui o gestor ainda tem um papel técnico muito grande. Né? E isso dificulta que o cara seja um incentivador da criatividade, um incentivador do cara que vai ser um gênio dentro da equipe dele, porque ele não sabe lidar com gente. Ele lida o com problema é que aqui técnicas. é o chefe, né? Não é o líder, né? Exato. Que tá tentando ver ali... Então o cara olha para, eu tenho uma área de logística, eu vou colocar aqui um cara que é de logística, que conhece de caminhão, que conhece de entrega, que conhece de malha viária e tal. Ele entra, ele vai entregar um resultado, mas talvez a equipe dele, que tenha pessoas abaixo, que sejam futuros donos de startup, que vão gerar um negócio gigantesco e não sei o que, não vai ter espaço naquela empresa. Né? De repente, se ele é um cara que lida com pessoas muito bem, e talvez não seja um cara que entenda de caminhão, de malha e tal, mas ele vai ter os melhores na equipe dele. Com certeza. Porque o cara identifica talentos. Né? E desenvolve talentos. Você sabe que desenvolver pessoas, né? Os CEOs lá do Vale do Silício, eles têm 2 trabalhos, cara. Recrutar. É um dos principais trabalhos deles lá. Recrutar os melhores e buscar investimento para a empresa. De fora para dentro, você está falando? Ou internamente? Recrutar. De fora para dentro, né? Recrutar de fora para dentro. O trabalho deles é ser o cara que atrai. E aqui não, né? Não, aqui não. Aqui não, né? Aqui fica exclusivo o RH isso, né? Aqui é uma coisa muito pro RH. E aí que tá, né? Aí você não tem É por isso que eu digo que o CEO, o papel do cargo mais alto da empresa, tem que ser o embaixador da cultura da empresa. Ele tem que ser. Ele tem que ser o cara que puxa essa cultura, que traz tá lá no papel que a comunicação para nós é importante, transparência é importante. Se o cara não transmite isso para a equipe, ninguém vai fazer. Né? Você vê um monte de empresa, você vive em um monte de empresa, você sabe, tem empresa que está lá no painel lá, transparência. Né? Isso aqui é um valor importante para a empresa, mas não tem transparência. Chega no processo de gestão, o gestor não fala,
Processo de avaliação, os amigos são beneficiados, os outros não. Ninguém vê transparência no gestor, ninguém vê transparência na empresa. Você perde o talento. Principalmente, eu vou te falar em multinacionais, sabe? Culturas de fora para cá, dependendo de onde vem essa cultura, é muito difícil essa tal transparência. Mesmo assim, a gente foi contratado recentemente para poder mudar uma cultura japonesa. Não mudar. Fazer as pessoas entenderem que essa cultura japonesa aqui precisa ser... Não adaptada. É que precisam cada vez mais cultivar essa cultura japonesa aqui. É o contrário. Entendeu? Né? Os japoneses aqui precisam entender dessa cultura brasileira, como é que ela é diferente. Tá bom? E essa transparência, realmente, ela é uma barreira. Não existe transparência quando uma cultura é muito diferente. Sabe? As pessoas tentam e acham que são, mas não são absolutamente nada. Sabe? Então, a gente vê isso acontecendo e mexer com isso é um desafio. Gigante. É um grande desafio, né? Porque... Por isso que a cultura ela se transforma dentro da empresa se você tem gestores engajados, né? E aí envolve também liberdade, né? Porque assim, também, se você não tem a tal liberdade para poder Claro. reproduzir ou então colocar em prática o que você vê, você, por exemplo, veio lá do Vale do Silício. Mas sabe uma coisa, Fabiano? Desculpa interromper, mas... É importante. Mas a transparência do gestor, você não pode esquecer que é um ser humano ali. E às vezes o gestor, na ânsia de querer fazer pela empresa, ele perde o valor dele, né? A transparência é importante. Às vezes você dizer para o teu funcionário, olha, aqui você está no teto, cara. Aqui você está no teto. Vai embora. Isso é mais do que a empresa pode te dar. Né? Isso é muito difícil para o gestor fazer, porque o gestor fala assim, puta, eu vou... mas ele não pode esquecer que ele é um ser humano. Né? E a gente... Aí está falando também de expectativa. Exato, mas a gente está de passagem. A gente sempre está de passagem. Né? Então, isso é importante, né? Porque aí você tem coerência. Né? Claro, você tem que trabalhar dentro do limite da tua empresa. Né? Como você está falando, às vezes não tem liberdade, você não tem autonomia, você não tem... Mas você, como gestor, você tem que ter a transparência e a sua equipe tem que ver em você também qual é a limitação que a empresa te dá e qual é o espaço que você pode, até onde você pode ir. Isso. É isso. Ponto. É isso. Não adianta ficar enrolando, porque uma hora o negócio vai começar... Exato. Porque você quer chegar em algum lugar, né? Você tem direito também, né? Quer Pô, chegar em algum lugar. Mas senão você se torna parte da doença. Como gestor. E isso pode atrapalhar. Se você não todo consegue time, mudar uma determinada cultura. Não, você está deixando mais doente. Se você você não consegue mudar aquela cultura. Não consegue a transparência. Você também não atua com transparência, você é parte do problema. Então eu acho que isso é uma linha tênue, né? Muito delicada, mas que eu sempre busquei preservar. Então, muitas vezes, né, Jasmine, uma empresa que me deu muito espaço, mas a gente teve muitos... E que cresceu um absurdo em pandemia. Cresceu, mas a gente teve desafios, né, culturais na empresa ao longo do tempo. Passamos a mão de franceses, né? Então, aquele primeiro momento foi muito difícil, porque você vem uma cultura de fora, você vem uma visão de fora, como você falou, vamos mudar isso, mudar aquilo. Então, a gente teve que ter também muita maturidade de lidar com isso, com os nossos profissionais, para que a gente pudesse manter a empresa produtiva, os talentos dentro da empresa, mas entendendo a limitação que também existia em termos de decisão naquele momento, né? Vocês estão falando aqui, eu fico pensando no ser humano tóxico, sabe? Eu fico pensando de você querer chegar em algum lugar dentro de uma empresa, de você almejar uma posição numa empresa e você ter plena certeza de que você pode, de que aquela posição é para você, e o pessoal de cima tem certeza absoluta que o Ronaldo nunca vai chegar. Sabe? Isso. Então, é essa transparência que eu estou falando também, Rodolfo. Cara, eu vou dizer que isso acontece muito pouco. Muito pouco, porque o ser humano segura o ser humano. Por quê? Porque eu preciso do Ronaldo. Pô, o Ronaldo aqui onde ele está, cara, ele é essencial, mas e o sonho do Ronaldo? E a ambição do Ronaldo? Ele quer chegar aqui, mas nunca vai chegar. Como é que faz? E o legal, voltando ao que o Rodolfo falou, né? Da Amanda, né? Que é um exemplo, né? Pô, ele viu uma coisa absurda nela e falou, voa, cara. vai voar. Cara. Eu falo que a habilidade é um passo 3 da nossa vida. São poucos, né? Infelizmente são poucos que conseguem ter É que você... Talento, eu até citei, né? O ser humano acaba sendo uma ferramenta no processo de gestão em que você vai dar resultado, mas é uma ferramenta humana, né? Você não pode esquecer disso, é um ser humano, né? Então não é uma ferramenta como uma máquina.
que não tem sonho, que não tem esse tipo de coisa. Então, você tem que olhar, sim, naquele processo, que é uma engrenagem dentro do processo, mas que o que faz aquilo ali girar são outras coisas, né? Não é uma questão que você faz girar um equipamento. E sem romantismo nenhum, né? Sim. Que manipula e é manipulado. Exato. É assim. Exato. A gente sabe que é assim na vida, né? Exato. Há um tempo atrás, uma pessoa falou, a gente está conversando sobre manipulação. Pô, mas tá me manipulando. Eu falei, olha, a vida é assim, cara. A vida é assim. Você quer participar desse jogo aqui, você vai ter que se permitir ser manipulada. Tá bom? Não adianta, é assim que funciona. Agora, você precisa saber que você, entender e ter esse discernimento que você está sendo manipulada mesmo. Você está permitindo, você permite isso. Agora, se você ficar cego, já era. Então, tem um lado que é importante, né? Tem esse lado da gente fazer as pessoas evoluírem e a gente ser transparente para que elas evoluam, a gente deixar claro que elas podem aqui dentro evoluir. Mas também, de novo, né? Aí eu volto ao Rodolfo CEO, né? Que precisa ainda mostrar que ele está aqui. É uma linha... A liderança ela é um espaço meio solitário, né? Boa, perfeito. É solitário ou não? A gente já falou sobre isso aqui, Eu né? adoro quando alguém fala isso. Então, eu não sei Eu defendo muito isso, sabe? Não sei com quem a gente falou. Você foi com o Marcelo Abreu? Com todos que vieram aqui. Não, ele falou que sim... Mas tem um não. Né? Mas ele meio que não, acho que não é isso não, né? Rodolfo, é solitário mesmo? Tem esse viés? Tem um livro, né, do Rancharan, né, o Pipeline da Liderança, né, ele fala um pouco disso, né, quando você chega na última etapa, né, que você aí basicamente está meio sozinho, né? Meio não, né, você está sozinho, né, pelo conceito dele, né? Eu acho que é difícil dizer que não é solitário, porque você, em última instância, você é o responsável pela empresa, né? Então a cadeira de CEO, ela te dá uma solidão, porque você não pode dividir tudo, não dentro da empresa, né? Então, por isso que é importante escapes fora da empresa, né? Você tem que ter mentores, você tem que ter pessoas de fora, conselheiros. Sensacional. Para que você não sinta essa solidão, né? Ou esses sentimentos que até afetem no processo, né, de gestão. Dividir seus pensamentos. Exato. Né? Então, eu sempre tive esse cuidado de manter pessoas próximas a mim, pessoas que são conselheiros até hoje, né? Pessoas que eu confio, que eu sei que eu posso compartilhar. Não tenho um envolvimento direto na Jasmine, ou não tinha um envolvimento direto na empresa, nunca tiveram. Mas pessoas, por exemplo, o próprio fundador da empresa, né? Uma pessoa que saiu, eu nunca mais trabalhei para ele, né? Saiu em 2014. Mas até hoje é uma figura como um mentor para mim. Então, se eu preciso de um conselho muito específico... Tem essa relação próxima? Tenho. Muito bom. Porque eu tenho uma admiração por ele, né? Pela marca que ele criou, pelo que ele fez, né? A história dele. Então, você ter pessoas assim que podem te aconselhar é importante, porque assim como toda a tua equipe, você é um ser humano também. Você tem medos, Perfeito. Você tem sonhos, você tem ambições, você tem receios, você tem... O processo é o mesmo, né? Mas você não tem gestor. Essa é a diferença. Você não tem alguém em cima que vai te dar feedback, vai te orientar. Daí a figura de um mentor, por exemplo. Aí a figura do mentor é importante, né? Para você exatamente ter essa troca, né? Eu conheci uma pessoa nos Estados Unidos agora em março, em Orlando, uma grande figura, excelente profissional, hoje mentor também, né? E trabalha muito com mentorias. E ele falou, pô, Fabiano, sabe quando foi a chave que virou a minha vida, que me fez crescer absurdamente? É por isso que eu bato, e eu estou falando de mim agora, Fabiano, tá? É por isso que eu bato na capacitação, nas mentorias, em ter mentor, e não ter nenhuma vergonha ou pudor de chegar para aquela pessoa que você vê como mentor e perguntar, entendeu? E tirar uma dúvida. Cara, ele pagou, ele falou, paguei caro. Eu nem perguntei, um dia eu perguntar para ele. Ele falou, paguei caro. Eu contratei como mentor para mim o ex-presidente da Coca-Cola Brasil. Olha isso, cara. Ex-presidente da Coca-Cola Brasil como mentor. Mas é que às vezes a cadeira de CEO ela pode dar uma falsa impressão de que você está na última etapa da carreira, né? Então, poxa, cheguei a CEO, significa que... experiências aí, né, Rodolfo? Significa que então eu estou no topo. E aí está o grande erro, né? Porque, na verdade, é exatamente naquele momento que você mais precisa compartilhar.
Mas não com quem está subordinado a você, né? Claro, em alguns momentos até sim, né? Mas eu acho que existem planos, existem projetos que eles são confidenciais à tua cadeira. Eles são seus, né? E que você... Bom, o processo da venda da empresa é um deles, né? Verdade. Então, isso estava restrito a pouquíssimas pessoas. Né? Eu não poderia jamais chegar para toda a empresa e dizer, olha, estamos num processo em que a empresa... Porra, boa. Fala aí. Como é que foi isso aí pra você? Esse sentimento do CEO da Jasmine que não podia ser... Aí sim, né? Você não podia praticar tal transparência que a gente fala tanto e você tinha que segurar isso aí na tua régua pessoal. A gente não... Isso estava muito restrito, né? A França, determinados executivos aqui do Brasil, e a gente teve que manter essa discrição, mas, ao mesmo tempo, conduzindo o processo de forma a deixar a empresa estruturada e profissionalizada para que, quando esse processo acontecesse, todos os profissionais que estivessem conosco tivessem a oportunidade e a chance de mostrar seu trabalho e estar num novo cenário. Tanto que todos estão, né, agora após a venda, e estão agora no processo de transição, mostrando o que estão fazendo e tal, e você percebe um nível de profissionalização e organização muito grande. Né? Então, todos vão ter o espaço de mostrar, porque é uma agenda de crescimento da empresa que adquiriu, né? Então, sim, é muito difícil, né? Porque você, às vezes, tem que tomar decisões, mas que fazem parte do processo, né? Agora... E que cai de novo na seara da solidão, né? Cai na seara da solidão. Agora, tem coisas, por exemplo, assim, né? Já na fase mais conclusiva do processo, você pode adotar posturas como, por exemplo, eu não vou contratar, né, determinados profissionais onde eu imagine que pode ter alguma sinergia depois da venda da empresa. Eu posso ter essa transparência. Ou eu vou contratar informando que, olha, eu preciso dizer para você que a empresa está passando por esse processo. Boa. Você quer vir ou não? Então dá para você usar da transparência dentro de um limite estratégico. Né? Eu acho que isso não fere os princípios, né? Pelo contrário. Então, eu acho que isso totalmente E aí envolve aplicável. ser conduzido com ética, né? Exato, isso é importante. Ponto, né? Em Que primeiro aí, lugar, né? uma coisa é transparência, e aí você precisa, assim, como no seu caso especial agora recentemente, você teve que se resguardar com relação a essa transparência full, né? Mas mantendo ética. Ponto. E aí anda, né? Caminha, né? Claro. E aí deu claro. super certo, né? E aí o processo de comunicação vem depois, porque você também mostra que essa decisão não foi tomada. Pô, né? O acionista da França quer vender, a gente apoia o processo da venda, a gente faz o processo da venda, mas tem coerência, nós estamos fazendo porque tem um projeto, porque tem um motivo, né? Então, quer dizer, por mais que as pessoas, elas às vezes você não seja tão transparente a ponto de dizer que a empresa está sendo vendida, você traz dentro dos fóruns de gestão, olha, se a gente não tiver investimento, né, se a gente não tiver investimento da França, nós temos que talvez buscar investimento aqui, nós temos que ver qual é o próximo passo da empresa, vamos pensar mais a longo prazo. Então você também no processo de gestão pode dar sinais para a organização, né, e aí entra muito da percepção dos seus gestores e os bons percebem isso. Bom, a gente sabe que a coisa não vai parar por aqui. Né? Então, a mensagem chega. Claro. Né? E eu acho que isso é a habilidade do líder, saber como conduzir de forma a não criar uma instabilidade dentro da empresa, né? Oh, legal, legal. E deixa eu voltar a um momento que você comentou comigo, a gente esteve semana passada juntos, né? E você comentou comigo sobre isso. Você lá no Vale do Silício, você comentou sobre uma empresa, com uma inovação que você viu. Eu não estou me recordando agora qual foi exatamente. Era uma academia. Uma academia. Uma academia que é tipo, que vai acabar com. Eu vi um negócio muito curioso lá, assim, né? Era um aparelho, assim, o cara tava num protótipo, né? Então ele tava malhando, mas o aparelho conduzia ele, né? E na musculatura que ele precisava trabalhar, né? Então, um negócio assim... O aparelho identifique você o que você precisa desenvolver no seu corpo, né? Evoluir no seu corpo. Exato. Então, você
É uma Uma academia, leitura. como se fosse o trabalho personal trainer mais do aparelho da academia, né? E chega pro Schwarzenegger e fala assim, durma, né? Você pode dormir, tá tudo resolvido. E o negócio é barato, porque assim, é um aparelho pequeno, né? Assim, tamanho como se fosse um box no banheiro, assim, um É negócio um meio... box, é tipo um... Era um protótipo, né? Estavam testando e tal, mas era um negócio que eu fiquei impressionado de ver. Aí o cara até colocava um óculos lá de realidade, né? Realidade virtual. Pra ficar lá curtindo uma vista diferente. Negócio barato, assim, né? Mas algo com metaverso? Não. Não né? não Ainda tinha não. metaverso, mas um barato, assim, de ver o que os caras estão fazendo. E aquilo era uma das menores inovações que tinha lá. Os caras falaram assim, essa aí é uma Você veja empresa... um nível, né? De... o cara até falou assim, não, essa é uma empresinha pequena aí, pegou 50 milhões de dólares aí, tá fazendo... Tá no protótipo ainda Toma mais e tal. Tem mais gente. Mas isso aí prova também uma coisa, né, Fabiano? Aí é uma questão cultural. Os caras investem em inovação, Sim. em tecnologia, Pra né? eles é nada 50 milhões, né? A gente aqui ainda investe muito no mesmo, né? A gente ainda tá um pouco no mesmo. Então você vê que quando surge um negócio Tem a ver inovador com aqui... o que você falou estoura. do nosso imediatismo, né? Aqui se Claro. investe querendo o resultado. Exato. Imediato. E não é bem assim, né? Você vê que as empresas aqui que são inovadoras, você paga o preço da inovação. É. Né? Você paga o preço para ser sustentável, você paga o preço para... Então, tudo isso faz parte do processo. Que show, né? O negócio que você fala assim, né? Aqui, lá fora, né? Lá no Vale do Silício que você viu, que você visitou, 50 milhões, que é hiper pequeno. Cara, aqui De no dólares, Brasil, né? de dólares. Aqui no Brasil, 50 milhões de dólares. Cara, sinceramente, nesse imediatismo brasileiro, é algo que tem que dar certo. Claro. Não claro. pode falhar mais, né? Não. Todo mundo já fica sem dormir, entendeu? Uma Claro. perspectiva de falhar. Claro. Então, como é que as coisas são diferentes? Então, assim, ó, essa tua viagem na imersão, que foi agora recente, valeu muito a pena, né? Super, recomendo. É muito Todo mundo legal. deveria fazer, né? Não é barato, a Legal. gente sabe muito bem disso, né? Tem seu Mas é uma... sabe, hoje... Mas é um hoje- investimento, não deveria... Mas hoje o estudo às vezes ele é mais caro e não tão eficaz, né? Às vezes uma experiência como essa, ela é mais focada. Falando aqui do executivo, experiência uma mesmo. experiência executiva, Sim. né? Às vezes você está no nível de gestão. Sim. Às vezes já fez pós-graduação, já fez um MBA e tal. Às vezes é mais recomendável você fazer um negócio desse que você emerge numa cultura diferente, num cenário de negócio diferente, do que você ir lá fazer mais uma Que é a imersão pós-graduação. mesmo, e tal. né? É ali, né? E outra, existe uma troca muito grande. Você está lá com executivos de outros mercados, com pessoas de outras realidades. Então você escuta experiências que você se surpreende, né? Eu estava lá com... tinha uma diretora de compras da Renault, tinha uma pessoa lá, um médico que estava... Né, diretor de um hospital que estava buscando uma solução, sei lá o quê, tecnológica, vários empreendedores, né, dono de uma construtora. Então, quer dizer, tinha lá umas 30 pessoas de diferentes segmentos, diferentes empresas. Então, tinha uma pessoa de recursos humanos da Unimed. Então, você vai dizer assim, pô, mas que isso tem a ver? Cara, fantástico, porque ali você vê realidades e oportunidades, né? Pro teu negócio, pra tua carreira, né? Porque também você não pode desassociar uma coisa da outra, né? A inovação hoje é número 1, né? Totalmente. E aí, participar disso e participar realmente dessa visão de inovação que a gente precisa muito trazer para o Brasil, né? Acho que o Brasil está evoluindo demais, entendeu? Muito, sabe? O povo brasileiro é um povo inovador. Né? Nós somos um povo com muitas ideias. O que falta para o Brasil é mais investimento. Né? Agora chama a NASA, né? Mas a gente é resiliente de certa forma, né? Em muitas coisas. A gente luta com uma estrutura no Brasil muito mais difícil do que, às vezes, um país como os Estados Unidos, que tem muito menos burocracia, você tem muito menos dificuldade. O governo lá não atrapalha tanto igual aqui. Né? Então, infelizmente, isso é um ponto, né? A gente está até tendo uma redução na burocracia nos últimos anos, mas ainda assim é muito complicado. A questão tributária no Brasil é muito complexa, lá é mais simples. Então, isso tudo torna o processo de inovação no Brasil mais lento, né? E às vezes ele não tem fôlego para chegar no final, porque aí você já matou na burocracia. Você pensa uma coisa, você vai abrir uma empresa aqui, você vai levar, sei lá, 1 ano, de repente, para você estar com tudo redondinho. Você tem que ter caixa nesse 1 ano. Claro. E aí, como é que você opera? Então, você falou 250 milhões. Você botou 250 milhões no negócio e não tem caixa? 1 ano?
Quanto você já perdeu? Verdade. Então você tem que ter essa predisposição aqui no Brasil, saber que é assim. E lógico, tem negócios que fluem, tem negócios que vão, e o brasileiro tem grandes ideias, mas isso é um desafio para o Brasil. É um desafio. Muito grande. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E hoje a Jasmine, líder no mercado de saudáveis, né? É comprada pela IM Dias Branco. A IM Dias Branco é líder no... Sim, é líder em líder, massas né? e biscoitos. Em massas e biscoitos, né? É uma empresa gigantesca, um grupo extremamente admirado no Brasil. Nasceu lá no Ceará, né, em Fortaleza. Então, grandes marcas, né? São donos da Piraquê, donos da marca Fortaleza. Então, carioca ama Piraquê, cara. Curitiba ainda é muito devagar Piraquê. Não, agora tá crescendo. Já cresceu, né? Mas é uma marca tipicamente carioca, né? Nasceu no cara, Rio. lá né? você tropeça em cima de um Piraquê. Eles têm a marca Adria, que é muito conhecida. Eles têm 20 marcas, né? Então, uma empresa... O biscoito... Gente, é biscoito, hein? Biscoito maisena. Não vem com agora... bolacha, mas é a melhor do Brasil, é sério. A vermelhinha ali, pelo amor de Deus, não comprem outra sua Piraquê. A goiabinha da Piraquê. Hã? A goiabinha da Piraquê. A goiabinha não tem igual também, né, cara? Agora a M. Dias é líder do mercado de saudáveis, com granola, Ponto, né? Sim. com pães sem glúten e com Olha só. cookies integrais, né, com a Jasmine, né? Mas que fusão absurda, né? É uma aquisição para eles extremamente estratégica, porque o mercado de saudáveis cresce muito. Muito, né? E a Jasmine é uma empresa que puxa. E você é diretor executivo dessa... Aí eles me convidaram a ficar na empresa para exatamente fazer esse processo de transição, né? Então, é um desafio, né? Porque agora é pegar todas essas áreas que hoje operavam. Problema pequeno, dor de cabeça pequena. Problema grande, dor de cabeça grande. É pegar todas essas áreas que operavam de forma independente e transportar para um grupo muito maior, né? Claro que vou fazer isso com outros executivos do grupo, né? Que também estão dando todo o apoio. E trabalhar num plano de expansão agora para a marca Jasmine e para outras marcas saudáveis que eles já adquiriram no passado. Então, é um desafio bem interessante que está aí por vir, né? Porra, sensacional. Eu já estou vivendo, né? Já tá, né? Oficialmente, né? Mas está interessante, eu acho que... Estou bem confiante, eu acho que para a Jasmine foi um movimento muito importante, porque agora a gente estava naquela fase como marca que precisa investir para crescer mais e para explodir. Né, para explodir distribuição, para criar demanda, para ocupar a fábrica. Então, é o momento certo, a hora certa, o mercado certo. E eu acho que a empresa certa adquiriu, porque é uma empresa que tem know-how, tem um nome muito bom, tem um conhecimento do mercado. Eu acho que vai... Aí um cara também à frente disso aí também, você participou também, você foi o grande responsável, né, por essa transição aí, junto com outros profissionais. Eu tenho uma equipe, né, de diretores também, 3 diretores que compõem ali uma equipe direta, assim, que apoiou muito, né, então eu acho que isso é muito importante de dizer, né. Legal. E a gente fez o trabalho de uma maneira extremamente focada, mas não podia deixar a peteca cair na operação, né? No dia a dia, né? Estratégica, então, né? Foi um desafio muito legal e deu tudo certo, né? Agora... E vocês... bom, eu conhecedor da Jasmine aqui na região, posso falar muito em SPE, né? SPE, né? Que eu adoro falar, né? Em singularidade, paixão e estratégia. Para mim, é Jasmine, né? É uma empresa muito singular com o propósito dela, né? Líder no segmento de saudáveis, né? Eu sei que ali dentro tem pessoas apaixonadas, como eu vejo em você, uma pessoa apaixonada pelo que você fez e faz ali dentro. Claro. Né? Claro. E essa estratégia mesmo de crescer, né? Junto com essa grande empresa hoje também, vai fazer de vocês aí uma grande marca agora, né? Fabiano, eu acho que o nosso maior ativo como marca hoje são as pessoas, né? Sim, sempre. Porque eu tenho colegas ali na Jasmine que estão há 18 anos lá, 20 anos, 15 anos, né? Quantos anos tem a Jasmine? 30. 30. É jovem, né? 32, né? Jovem, né? Pensando nessa liderança toda, né? Jovem, então... Mas você pensa que essas pessoas que estão ali, elas desenvolveram processos e produtos que mudaram o mercado de alimentação no Brasil. Sim. Né? Então são pessoas que conhecem do saudável como ninguém. Né? E eu tenho certeza que uma empresa que adquire a marca, adquire a distribuição, adquire todo o processo operacional, mas adquire o know-how, adquire o conhecimento que nós temos. Isso é muito importante. Que é o granola
Pão sem glúten, Cookies integrais. cookies integrais. Aveias, tem açúcar Exatamente. mascavo, arroz integral, tem... Então existe uma gama de produtos que mudaram o mercado. Aí você tá no quebradinha, vai pro biscoitinho maisinho. Vai pro É. goiabinha. Agora fica mais... Agora dá pra sair um pouco do saudável, né? Mas, Rodolfo, fazer uma pergunta assim de quem não é muito conhecedor, né? Mas assim, que nem o alimento saudável e tal. Claro que todo mundo quer, mas a gente ainda vê uma diferença de valores assim, no mercado, né? A gente vê que ainda é um produto um pouco mais caro. Acredito que tem a ver, de repente, com a pesquisa que é aplicada em cima, né? Para poder chegar num alimento com aquele... com o sabor natural dele, porém muito mais saudável. Ou também tem a ver também com a questão do jeito de armazenar, ou a própria embalagem. Porque ainda tem bastante diferença de valores, né? Claro que todo mundo gostaria de... Boa. né? Aqui no E Brasil... tem jeito aqui de no Brasil melhorar tem isso, de repente, Perfeito, futuramente. O que acontece? O alimento saudável, ele é melhor. Puta, uma bucha agora pro Rodolfo, hein? Não, mas Ele ele... escorreu o suor ali, não Mas escorreu? veja só. O alimento Pega mais saudável, ele é melhor. É. Conceitualmente falando. Ele é melhor. Né? Tudo que é melhor é mais caro. Mais caro. Né? Por quê? Porque ele tem um processo de fornecimento mais restrito. Né? Eu não tenho o integral, né? Eu tenho Pesquisa, estudo. O Isso. alimento, por exemplo, sem glúten. Ele tem uma fábrica dentro da fábrica que é exclusivo para sem glúten, porque contamina pelo ar. Então é claro que o processo ele é muito mais delicado. Agora, uma coisa é fato. O alimento saudável, por exemplo, integral, ele te dá muito mais saciedade do que um alimento não saudável. Às vezes você vai comer um potinho de granola à noite, que você, vamos dizer, você pagou R$30 o quilo da granola, aquele potinho vai te custar R$5, né? Vamos dizer aí, 5 não, R$3,50, R$4,50. Você vai comer aquilo te dá saciedade. Você não vai sentir fome. Às vezes você, mas se eu comer um miojo, é mais barato, eu pago R$2,50, tudo bem, mas aquilo não te dá 10 miojos por $1. nenhum tipo de saciedade, aquilo não te dá nenhum tipo de benefício Nada, né? para a saúde, aquilo é péssimo. O contrário, né, cara? Né? Então, Péssimo. quer dizer, você vai ficar com fome depois. Aí você vai ter que comer uma bolacha depois para compensar, um negócio assim. Então, quer dizer, eu falava uma vez, eu contei para vocês, né, uma situação que me aconteceu. Né? Uma pessoa, mas, pô, o alimento de vocês é caro, o alimento saudável é caro. Eu falei assim, quanto você paga a ração do teu cachorro? Né? A ração do cachorro. O cara falou, você tem cachorro, né? Eu falei, você tem cachorro? O cara me falou, Prêmio. tenho 2 Golden. Eu falei, quanto você paga? Puta, aí, 2 gols. É, 2 Aí é Golden. prêmio da Premium. Eu falei, quanto você paga a ração do teu É cachorro? uma casa própria. Eu pago R$40 a ração do cachorro. Eu falei, pois é, meu amigo. É mais caro do que uma granola, 1 quilo 40 de granola. o quê? 40 o quilo. o quilo, né? Não é nem Eu o... falei, pois é, mas é mais Não, o Golden barato. come 1 quilo por dia. Pois é, aí eu falei, mas o quilo da perfeito. granola é mais barato, né? De repente você fala assim, quanto você paga a coxinha que você paga lá no terminal? É R$5. Um pacote de cookies é 6 no mercado. Então, quer dizer, não é tão mais caro quando você começa a comparar que o benefício que te traz e que você Excelente. precisa consumir menos. Perfeito. Né? Então, é claro, né? É uma escala também. Né? O saudável, 100% saudável é natural. É natural, é o alimento natural. É o arroz, o feijão, a maçã, a banana, pá. Isso é saudável, né? A alimentação é equilibrada. O biscoito, né? A granola, o cookies integrais, o pão sem glúten, ele é mais saudável do que isso? Naturalmente que não, mas ele é muito mais saudável do que uma opção como, por exemplo, você comer uma bolacha recheada, macarrão, massa. Então, tudo está no equilíbrio. Você tem que consumir, se você comer um pacote de cookies por dia, 4 pacotes de cookies por dia, todo dia, você vai ser saudável? Não. Se você comer 1 quilo de granola por dia, você não vai ser saudável. Pô, tô pensando nisso já. Então o equilíbrio é importante. É por isso que a gente também trabalha num portfólio que você oferece soluções ao longo do dia. Legal. O snackzinho, a granola para o café da isso manhã, aí, né? Perfeito. o cookies para o café da tarde, o pão Solução sem para glúten. vários horários do dia, né? Exato. Então a gente acompanha o consumidor vários horários do dia. Isso é importante. Muito bom, Bacana, muito cara. bom. Né? Agora, não existe... as pessoas têm que entender isso, né? Às vezes, eu já vi situações, toda granola é saudável. Cara, eu não vou falar nomes, né? Mas se pegar Não é. pegar a granola de alguns concorrentes nossos, é uma porcaria. Aquilo é pior do que se o cara comer
comer um sucrilhos lá, né? Dizer assim, pô, porque é sucrilhos açúcar. é bom, Rodolfo. Não é saudável. Não é tão saudável, né? Você veja só, você pega, por exemplo, tem granola que você vai olhar lá, o principal ingrediente, o açúcar mascavo. Açúcar é o primeiro lá. Tem outra que tem manteiga. Então, quer dizer, super gordurosa. Então você pega uma granola, e aí eu posso falar da minha marca. A pessoa tá super achando que tá mandando benzaço, né, cara? Aí o cara fala, eu tô comendo granola, eu tô saudável. Não Supino tá saudável, reto, cara. granola com manteiga. Granola com iogurte natural. né? Não E tá saudável, né? Porque granola, nem toda granola é saudável. Então, e isso o consumidor mudou muito. Hoje o consumidor lê rótulo, o consumidor compara. Né? Isso é muito bom, isso é muito positivo pro mercado, né? Não, não é à toa que vocês são líderes mesmo, e todo mundo precisa entender mesmo, cara. O que é bom é mais caro. Não adianta, Claro, gente. claro. É pra tudo nessa vida. Tem um estudo é pra por trás, tudo nessa né? vida. Tudo, né? Gente. Tem um baita estudo por trás, tem tempos de pesquisa, entendeu? Você mesmo, né? Você estava comentando, a gente conversou semana passada, que dentro da fábrica tem uma outra por causa do glúten. Você tem uma produção separada, né? Então, E aí para entrar tem que vir, né? tem uma troca de jaleco. De jaleco e e tudo. Então tem toda uma... Tudo isso custa, gente. É uma ciência, né? É. Não é uma... Então, assim, o alimento ele é uma ciência e isso custa caro, não é? E, de fato, como você tem uma opção ainda muito grande de um mercado regular comparado com o saudável, que ainda é um mercado de nicho, de certa forma, fica caro, porque o fornecedor ele tem que pagar conta. Ele vende pro regular. E aí, depois ele vende pro nicho, ele vende mais caro. Né? Porque é mais difícil pro cara trabalhar também. Então, a cadeia de fornecimento é mais desafiadora. Né? Então, tudo isso reflete lá no supermercado, na ponta. Mas ainda assim, né? Eu acho que se você faz conta no final do dia, né? Às vezes a alimentação saudável ela não chega a ser mais cara exatamente no final da conta. Se pensar alguns aspectos, como você falou, de fato é isso, né? Consumidor. Você vai se alimentar menos, com mais qualidade, menos vezes ao dia. Exato. Se for pesar de fato isso, É. de repente pode até ficar mais em conta, né? Você vai comer um arroz integral, o arroz integral você come menos. Ele te sacia mais. Essa é a diferença. Você vai consumir, por exemplo, a granola, né? A granola é um exemplo bom. Pô, eu vou consumir uma granola de manhã, de repente eu não vou comer um pão francês, que eu tenho que comprar todo dia, né? Verdade. E às vezes o cara não faz a conta. Ele fala assim, tudo bem, meu potinho de granola, se eu vou pôr na ponta do lápis, custa R$3. O pão francês, todo dia que ele compra e não sei o quê. Será que ele não gasta a mesma coisa? Né? O pão fatiado, branco, que ele compra lá, que às vezes é só farinha. E o benefício final, E né, água, que é a né? saúde, né? Saúde, Claro. Saúde. E aí tem uma questão, aí que tá. A alimentação saudável não é de curto prazo, ela te dá um efeito de longo prazo. Isso aí. Imunidade, longevidade, né? Então, aí é uma questão do valor que você dá para tua saúde versus para valor. outras coisas. É isso, valor, né? Não é preço. Isso, valor. Tá certo. E é o que hoje a gente quer mesmo, né? É o que todo mundo quer, né? Bom, eu conhecendo muito o que vocês fazem, né? Os produtos de vocês, ainda é valor com sabor incrível, né? Esse é o desafio. O desafio é esse, é você Não, manter vocês têm isso. algo que tem que ser Vocês têm um sabor incrível indulgente, também, tem que ser gostoso, né? Porque aí você traz também um consumidor não regular do saudável, né? Você saiu uma granola aí, há um tempo atrás aí, que eu fiquei correndo atrás dela e... Castanha no caju. Exatamente. Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Isso é boa, isso é boa. Rodolfo, duas perguntas aí, bem importantes aí pra gente caminhando pro nosso fim. Uma delas ela é bem política, pessoal. Como é que você hoje, à frente de uma corporação como hoje você está, né? Como é que você vê para um brasileiro? Eu vou explicar porque eu estou fazendo essa pergunta. Vou até dar um passo atrás aqui. Eu vi um recorte na internet de uma líder, tá? Número 1 do mundo, brasileira, tá bom? Contratando para uma função onde o salário era de R$ 1.300 bruto, mais 200 e pouco de algum vale alimentação aí. Essa é a proposta. Entrar meio-dia, enfim, 3 horas, alguma coisa assim, e sair 1 da manhã.
E eu comecei a fazer conta, tá bom? Como é que você hoje, jovem, 32 anos, eu quero muito saber mesmo a sua resposta, porque eu divido isso com outras pessoas, como é que você vê para um brasileiro hoje, pai de família, mãe de família, se é o único a prover em casa, de repente, com um salário como esse, no horário tão difícil? E aí? Dá, não dá? Você, como profissional hoje de ponta, você tem essa visão ou existe no seu propósito uma vontade de melhorar isso num país como o nosso? Claro, tem que ter. A primeira pergunta que eu faço para você sobre isso é líder no quê, né? Uma empresa líder no quê, né? Que faz isso. Não estou perguntando segmento, mas a liderança é muito relativa. Né? Quando você é líder, mas pratica isso, é relativo, né? Eu posso falar, né? É líder em vendas, é líder não sei o quê, mas o fato é, a liderança não é só os seus números, né? É quem chega com você na hora de levantar o troféu, né? E aí você tem uma equipe que ganha esse valor e está tão mal valorizada, né? Tão mal reconhecida, é muito complicado, né? Você provavelmente tem um giro muito grande de pessoas, você provavelmente tem um engajamento muito pequeno. É lógico, existe uma realidade de mercado, existe uma realidade salarial, né? Então, posso falar da Jasmine, nós praticamos piso superior a isso, benefícios bem superiores a isso. Perfeito. Existe um processo de gestão, né, em que você reconhece os melhores, em que você premia os melhores, em que você promove aqueles que se destacam. E eu acho que é papel do líder, sim, entender e ter sensibilidade em relação a esse cenário. Né? Porque é praticamente impossível você imaginar uma família viver com valores tão pequenos. Porque você é líder... Posso aproveitar o gancho? Pode, deve. Eu acho que numa situação dessa, infelizmente acontece muito. Isso aí eu, conversando com alguns colegas também, o horário que a pessoa vai trabalhar, o que vai receber para poder sobreviver, não tem como. Ela não que sabe o que dorme, ela vai fazer? Ela não dorme. Ela vai arranjar um outro emprego para tentar... Ela vai dormir às 3 e da aí, manhã. não vai ser né? Você bom tem em nenhum dos dois, não vai ter aquele sonho de um dia poder crescer, né, conquistar algum sonho, e vai viver naquele negócio, só sobrevivência. E não consegue ter felicidade no trabalho. E às vezes uma diferença, aí você está falando assim, R$ 1.300 de benefício. Às vezes você pensar assim, pô, eu vou trabalhar com piso. Hoje a gente trabalha com piso que 700, vai dar aí uns 30, talvez quase 40% acima desse piso que você citou, né? Fora os benefícios. Naturalmente, você vai ter uma pessoa mais engajada. E isso é pesquisado e comprovado com mais resultados, com mais produtividade. Então, eu não preciso ter uma equipe tão grande. Então, você acredita nisso? Eu acredito. Então, com certeza, eu consigo entregar a mesma coisa com menos gente. E, no fim das contas, a conta da empresa é a mesma. É eu pagar melhor menos pessoas do que eu pagar mal um monte de gente. Ou seja, não adianta o Rodolfo ficar como CEO, como diretor executivo, ficar cobrando um time... se me desculpe, que de 1.300 deve ficar, sei lá quanto, e vai tirando 1.000 aí, mais R$200, onde 3 sacolas de mercado custa 600, e o Rodolfo cobrando alta performance, onde não existe alta performance Não vai ter. com salário como esse. Não adianta. Isso é cientificamente comprovado. Mas é por isso que eu te perguntei, né? Não para saber o nome da empresa, mas o que é o líder? A liderança é relativa, né? Se você é líder, mas você não consegue ter uma equipe que se orgulha da onde trabalha, do que faz, a tua liderança é relativa. Tudo bem, você vende muito. E daí? No final do dia, será que o teu funcionário... E a rotatividade que tem, né? E é de fato líder mesmo, né? É líder em vendas, em exportação, é líder. É super líder mesmo. E assim, fatura e tem uma receita... trilionária. Acredito. Entendeu? Mas é uma provocação, não, né? Mas está certíssimo. O ponto onde quero chegar é, por que não a gente, como vocês fazem, 30%, 40% a mais? Porque, caramba, esses 40% a mais faz muita diferença. Ah, sim, no bolso. Você, desculpa, Rodolfo, você, Ronaldo, desculpa, ou eu, Fabiano, talvez a gente gaste ainda 40% numa noite. Esse cidadão, não, cara. Esses 40% vai fazer tem peso absurdo no mês dele. E eu fico me perguntando, como exigir alta performance
como diminuir turnover se a gente tem isso acontecendo. Mas vou dar um exemplo básico, que às vezes não é nem só Ou o dinheiro. recorte é sempre esse mesmo e faz parte do jogo, e é assim que a gente espera mesmo também. Não, eu acho que as empresas e os gestores de empresa também têm um papel de transformar a sociedade, né? A gente... Sim. Claro, eu acho que a gente não... Você não vai fazer Minha milagre. provocação a você é por isso, Você principalmente. não vai fazer milagre, você não vai deixar... Né? Você não vai pôr a empresa no vermelho por causa disso. Né? Até porque Não vai um ficar, resultado pra dar, mas não fica, exatamente. Não Não fica. fica Sabe que não porque fica, você... né? Se você pratica algo sustentável, funciona. E acho que você tem que ter um compromisso, né, em também a empresa ser uma marca, uma empresa empregadora, que atrai talentos. Nós estamos lá em Campina Grande do Sul, nossa planta, né? Então a gente teve, por exemplo, uma sensibilidade de eu adequar os turnos da minha fábrica dentro dos horários do ônibus. Uhum. Bacana, cara. Por quê? Porque eu não quero que o meu colaborador fique 3 horas lá no ponto de ônibus esperando chegar o ônibus sair. Que é o que você está falando. Pô, o horário totalmente descabido. Fico louco. Vem aqui cuidar da nossa qualidade de vida. Como? Como eu vou fazer isso? O cidadão vai dormir às 3 da manhã para estar de volta. É improvável. E que vai, para poder compor e para poder aumentar a sua renda per capita, dormir 2, 3 horas por noite, 4 horas no máximo, para poder ganhar um a mais. E aí o Fabiano vai lá e vamos ensinar a dormir. Como? Se o cara não pode dormir? Como assim, cara? É muito surreal isso num país como o nosso. E não é num país como o nosso. A gente, graças a Deus, ainda comparado a outros, está anos-luz à frente. Entendeu? E aí, essa discussão hoje, a minha provocação é o nosso papel. O nosso papel em... eu sei que a gente vai morrer, isso não vai mudar, mas tem que plantar. Né? O ato da semeadura, ela precisa acontecer. Isso é verdade. É o tripé da sustentabilidade, né, que a gente chama, né? Você tem esse conceito em algumas empresas aplicado, né, que é o meio ambiente, as pessoas e o lucro. Você tem que ter isso funcionando, você tem que estar equilibrado, né? Você tem que ter isso funcionando. Em alguns momentos, talvez uma bolha, ela se sobrepõe à outra. Ela fica maior do que a outra. Mas você precisa equilibrar. A empresa tem que ser rentável, né? Tem que dar resultado, né? Você tem que olhar para o meio ambiente. Qual que é a marca que a empresa deixa? Né? De que forma que a empresa trabalha no ambiente que ela está? Porque senão ela não dura. Ela não dura. E em relação às pessoas, porque é isso que eu estou falando, a liderança ela é sempre relativa. Né? Se de repente essas milhares de pessoas que trabalham lá param, né? ou simplesmente toda hora você tem uma troca, péssimo pro líder, né? É péssimo. Péssimo para você, péssimo para todo mundo com um papel como esse. Agora, eu acho que é uma questão de empatia, né? Sim. Isso é que eu falei, né? No começo, a gente falando de comunicação e tal. Uhum. Então, tem coisas que, às vezes, eu sempre incentivei isso dentro da empresa. Toda integração, o cara chega na empresa, ele vai para a área de venda, para o campo, e ele vai para dentro da produção. Ele entende como é o serviço que move a empresa, que é vendas e produção. Todas as outras áreas, elas servem de apoio, né? Elas servem de suporte para que isso funcione. Então, eu, quando era CEO, e até hoje, né? Eu nunca tive preguiça de estar na fábrica, de entrar na fábrica, de ver o processo, de conversar com as pessoas, entender a dificuldade daquele ser humano que está trabalhando ali. Assim como o nosso cara de vendas. Né? Porque também é um trabalho tão, às vezes, penoso quanto você visitar cliente, você tá no trânsito de São Paulo, aquela loucura, aquela coisa do dia a dia, você levar não, o promotor de venda que repõe. Supermercado também é uma mão de obra muito desvalorizada, né? Sim. Então, você entender o que é aquela rotina, você só entende tirando a bunda da cadeira e indo pro campo, saindo da salinha da diretoria, vestindo teu jalequinho ou você indo lá para o campo, na área de venda, e entendendo isso. E, cara, eu fiz isso no exemplo, né? Eu rodei o Brasil inteiro, né? Vi o trabalho dos promotores, vivi com os vendedores, e na fábrica também, né? Eu tô lá quase todo dia na planta, entro na planta, converso com as pessoas, e isso mudou o comportamento do nosso gestor. Que ótimo, cara. Né? Eu lembro que quando o gestor não era assim, né? Contratou para o administrativo, fica ali no administrativo.
E hoje, mais ainda, depois da pandemia, que tem o tal do home office, que é uma evolução, mais ainda isso precisa estar claro para o gestor. Se ele não traz empatia para o time dele de apoio e para ele mesmo, para entender esse cenário do cara da produção, do cara da expedição, do cara do ponto de venda, do promotor de venda, do repositor, ele não entende metade do processo. Ele não consegue entender, ele não consegue entregar como área de apoio. O que você fez, que é estar junto, isso faz muita diferença. É incrível, né? O home office, falou em home office agora, né? O home office, ele inicialmente entregou produtividade maior para muita gente. Mas isso até a página 2. Até onde as pessoas começaram a sentir falta de pessoas. E ainda tem esse outro porém. Você sabe que eu visitei uma empresa, a gente começou o home office antes da pandemia. Né? A gente tinha feito um escritório no Boqueirão ali e tal, home office. E eu visitei uma empresa que foi muito curioso, né? Os caras tiraram, colocaram mesas rotativas, ninguém mais tinha gaveta, ninguém mais tinha armário e tal, aquela coisa, você chegava lá como um coworking, né? Uhum. E depois de um ano, antes da pandemia isso, depois de um ano, os gestores da empresa já estavam recebendo reclamação dos seus funcionários porque eles não viam identidade mais na empresa. Eles não se identificavam mais com o funcionário da empresa, porque eles não tinham mais uma caneca da empresa, uma camiseta da empresa, os colegas, sabe aquela coisa os rituais, né, que a gente cria, né, com o passar dos anos. Rotina. Eles se perderam. Uhum. E aí eles falaram, cara, cada um vai ter que ter sua mesa de novo, mesmo que ele não venha, ou pelo menos um armário. Eles estavam pensando em como fazer isso. Né? A gente lá, a gente desenvolveu o que para o home office? A gente desenvolveu uma base de comunicação online com os colaboradores muito forte. Então a gente criou uma rede social interna, né? Isso foi a primeira coisa. Vocês investiram no processo? Nós investimos, porque eu sempre falava, o que a gente não pode perder é a humanização. Isso aí. Porque sim, eu vou ter que contratar pessoas no Brasil inteiro. Então eu tenho um cara de TI lá em Minas Gerais. Claro. Né? Tem cara que, ok, isso é uma realidade. Agora, como que eu faço parte? Fazer parte da minha cultura. Ele tem que se orgulhar de trabalhar na empresa que ele trabalha. Ele tem que se orgulhar de fazer, ele tem que entender a missão da empresa, né? Então, assim, integração é presencial, cara. O cara tem que vir, ele tem que ir na fábrica, ele tem que rodar o mercado, e aí ele pode ir para a base dele. Ele tem que fazer isso, porque ele tem que entender o que é o nosso negócio. Senão, o cara sequer sabe, né? Ele sequer vai ver o que é a fábrica, o que é o cookie sendo produzido, a granola, o pão, como que ele é vendido, como que ele é reposto no ponto de venda. Sim, cara, sim. isso é super relevante. Claro. Não, e entender que tem funções que, cara, de novo, né? Unir as pessoas vai fazer diferença, reunir, né? E outras, cara, vai ser home office a vida toda. Você falou do cookie, eu lembrei do cookie biscoito e do cookie do computador. Né? Então, por TI, esse cookie aqui vai ficar no cookie em casa o tempo todo, né? Porque para ele o cookie tá resolvendo o cookie dele ali, né? Porque sozinho é solitário agora. Para outros não vai ser. Mas a empresa tem que tomar um cuidado, porque veja só, o cara em casa, ele tá em outro cenário. Então, o cuidado com o psicológico desse cara, a socialização desse cara. Você falou de uma área de TI. A área de TI é uma área extremamente delicada. Ela é uma área que mexe com tecnologia, basicamente, e uma área que você lida com pouquíssimas pessoas. Então, como que esse cara socializa? Verdade. Né? Verdade. E a socialização é parte do trabalho. Faz parte. Você, né, você convive mais com as pessoas do seu trabalho que com as pessoas da sua família. É isso aí. Muito mais. Então, quer dizer, se você deixa mais de conviver porque você está trabalhando só de home office, a empresa tem que entender que isso vai fazer falta naquele ser humano e como que ela vai suprir isso. Né? Exato. É um desafio. Não estou dizendo que é fácil. Né? Não é. E não estou nem dizendo que a gente faça isso de maneira perfeita. Pelo contrário, a gente tem desafios lá também. Né? Mas é uma coisa que o gestor tem que estar sensível e atento a isso. Né? Rodolfo, para a gente finalizar, quais são suas paixões nessa vida? Paixões? Paixões. Cara, eu adoro viajar. Não vai dizer que é o coach, nem o Atlético, pelo amor de Deus. Não. Futebol é para jogar, né? Mas não para torcer. Isso. Gosto muito de jogar bola. Boa. Desde criança. Tá convidado. Terça-noite, tá? Boa. Toda terça-noite conosco. É sério. Nossa idade. Sua idade. Você vai voar. 32 anos? Nossa, você chega lá Jovem. e vai... O futebol tranquilo, não dá confusão. O nosso médio 40 e poucos anos ali, sem confusão. Terça-noite ali no Xaxim ali, na linha verde ali. Ah, legal. Pertinho pra você, hein? Legal. Tá convidado, sério mesmo. Show. Tá? Show, tô dentro. Futebol, eu gosto de futebol pra jogar. Não sou um torcedor
muito que acompanha. Agora na Copa, sim, na seleção eu gosto de acompanhar. Adoro viajar. Adoro viajar. Acho que conhecer lugares é uma, Excelente. é uma coisa Todo mundo deveria separar um pouquinho para viajar, né? Eu acho que eu adoro viajar e dirigir, né? Então, os países que eu conheci, eu sempre busquei, né? Pegar um carro, andar de carro. Adoro dirigir, adoro explorar as cidades de carro. Você fez lá no Vale do Silício? Fiz de carro, saí de São Francisco, desci até Los Angeles de carro, fiz a costa, né? Foi sensacional. Brasil também, já rodei muitos lugares no Brasil de carro, adoro. E música, cara, adoro música. Adoro ouvir música alta. O que eu ouço? Cara, ouço Zé Ramalho, Raul Seixas, Mano Tchau, música gaúcha, rock, clássico. É o homem eclético. Ouço bastante coisa. Dua Lipa. MPB. Não, Dua Lipa. Não, nem conheço, né? Mas... Você assistiu ontem. Nunca vi na minha playlist, né? Gosto de MPB. @Dua Lipa, não ouça isso aqui. Gosto de MPB. Cara, eu escuto samba, Luísa Sonza. Mas eu gosto de coisa mais velha, assim, né? Eu um gosto um pouco mais... Já foi a Lapa, no Rio de Janeiro? Já. Em samba lá mesmo. Pô, é sensacional, né? Pra quem gosta, você que gosta. Fui numa escola de samba no São Paulo já. Mas eu samba não é o meu primeiro gosto. Gosto muito do samba mais tradicional, aquele AGP, assim, Jorge Aragão, uma coisa mais... Show. E eu te perguntei porque eu sei que você é um cara singular, que graças a Deus trabalha hoje numa empresa, em 2 empresas aí que são singulares. Né? Suas paixões aí você já disse quais são. Né? Você é um cara hiper estratégico na sua vida, chegou onde chegou, né? Por lançar mão dessas estratégias. E para fechar agora, se você tivesse, ou quando você tiver, ou quando você souber, que a maioria não sabe disso, que tem só mais alguns minutos de vida, o que você faria? Uau! Eu acho que agradeceria, né? Agradeceria a oportunidade de ter vivido e encerraria meu ciclo feliz. Ainda dá para entrar no carro, botar uma música e partir para a estrada. Em poucos minutos não sei, né? Dá, né? Provavelmente ia fazer isso, né? Colocar minha música preferida lá som bem alto. E agradecer, né? Acho que isso. Sensacional, Rodolfo. Show de bola, hein? Cara, obrigado. Imagina. Por hoje, obrigado por ter vindo. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Né? Você como um empreendedor, né, dentro de um CNPJ, né, não tenho dúvida de que é um dos melhores, tá bom? E inspirador para muita gente que está vendo aqui, né? Sigam @Rodolfo Tornese, não é isso? Isso. @Rodolfo Tornese. Não é aberto, mas posso seguir que eu... Ele vai ver se você pode ou não. Não, ok. No LinkedIn, posso seguir no LinkedIn. Não, no LinkedIn, @Tornese, né? Rodolfo Tornese no LinkedIn. Obrigado, Rodolfo. Obrigado por dispor o teu tempo aí, que é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. E tenho certeza que esse bate-papo, certo, Rondão? Foi incrível, né? A liderança do cara. É incrível, né? Usando o lado humano da coisa, que a gente sempre fala, né? Nunca botando só o CNPJ na frente. Transparência, cara, é tudo que a gente comenta aqui. Um empreendedor dentro do CNPJ, que eu sei que tem todo o know-how para mais à frente aí, ser um empreendedor com o CNPJ dele. Mas o que você já faz dentro do CNPJ alheio é incrível. Sensacional. Obrigado pelo convite. Foi uma honra. A gente que agradece você estar aqui, né? Quer fechar? Fecha aí, não? Vamos fechar daquele jeitinho? Será que ele vai ou não? Não sei, tem que dizer se é ou não, né? Quando o bate-papo é legal, ele é demais. Rodolfo, tem que meter um demais. Demais. Aí sim. Tá bom, valeu. Pessoal, obrigado por estar conosco aqui. Mais um grande bate-papo, um grande one-on-one, um grande olho no olho, papo reto, direto, e um papo que vocês certamente queriam ouvir e conhecer aqui o Rodolfo, tá bom? Pode botar aqui, para a gente fechar. Galera, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e não se esqueçam. Vamos junto, hein? Vamos junto, Ronaldão? Vamos junto sempre. Vamos, Rodolfo. Sempre. Junto. Valeu. Até a próxima, hein? Tem coisa boa vindo aí. Mais ainda. Valeu, pessoal. Saúde. Obrigado. Saúde.